A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza Camasmi e é com muita alegria que inicio mais um encontro aqui no nosso programa Palavras para a Alma. Hoje eu escolhi o tema da caridade para a nossa conversa. Mais especificamente, quero conversar hoje sobre o lugar da ação do bem em nossas vidas. Quando estamos vivendo uma situação difícil, e o nosso olhar fica completamente tomado pelo sofrimento, a gente fica muito agarrado às circunstâncias, aos acontecimentos. É algo que quase sentimos grudar no nosso corpo, na nossa alma. Nosso pensamento fica a circular, podemos ficar fixados em imagens difíceis de esquecer, em frases que não conseguimos deixar de lembrar. Muitas vezes, nosso pensamento nos leva ao passado, na tentativa inútil de encontrar respostas, num desejo secreto de que o acontecimento deixasse de existir. Nesses momentos, há uma recusa intensa de nossas almas em aceitar o rumo dos acontecimentos, que certamente está acontecendo o contrário do que gostaríamos que fosse. E na nossa perspectiva, a nossa dor parece ser a maior dor do mundo. Achamos até que ninguém nunca sentiu o mesmo. Pode aparecer até uma pontinha de sermos especiais quando vivemos tudo isso. Só que esse estado vicia nosso pensamento a um único caminho. E a possibilidade de recebermos qualquer tipo de ajuda fica muito pequena. Podemos até achar que estamos desamparados pelo universo. Mas o que na verdade acontece é que nesse estado não conseguimos perceber nem muito menos receber qualquer auxílio. A espiritualidade maior fica atenta a qualquer chance que possamos oferecer para nos inspirar, mas é preciso que possamos nos desgrudar pelo menos um pouquinho dessa mesma rota mental que continua igual, e poder desgrudar é o nosso trabalho. É muito trabalho necessário nesse momento. Nosso pensamento tem a possibilidade de se tornar circular nesses instantes, porque o pensamento é constituído por ondas que emitimos e recebemos o reflexo das mesmas. E é por isso que quando a gente está fixado em um único acontecimento durante muito tempo, traz consequências muito difíceis para nós, pois é como se víssemos uma única cena de um filme, sem a possibilidade de vermos como é que o resto da história se dá. É que pensamentos sintonizam emoções e criam ações correspondentes, como bem nos explica Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 1. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então vejam só, ele falou que a gente respira no mundo das imagens que projetamos e recebemos. É um fluxo contínuo, que a gente pode tornar ele circular ou podemos permitir que ele seja fluido, siga para frente. Então temos a possibilidade de poder renovar esse fluxo do pensamento e trazer para nós muita melhora espiritual. E existem muitas possibilidades para esta renovação ocorrer. O importante é que haja algum descolamento entre nós e o nosso sofrimento que possa permitir que a nossa liberdade de pensar, de sentir e de agir voltar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, os Espíritos nos sugerem que esse movimento aconteça através do nosso contato com os outros. Uma vez que assim o homem pode abrir mão de centrar-se somente em si mesmo e voltar-se
para o outro. Mas de que maneira este contato com o outro, o fazer o bem para alguém, pode realmente nos ajudar? É que quando fazemos o bem para alguém, a primeira coisa que acontece é que o nosso pensamento, que era circular, se desvia para outra direção. Rompe um ciclo vicioso entre eu e meu sofrimento. Surge uma distância, mesmo que pequenininha. Cria-se um espaço, o ar circula. E é nesse espaço que a espiritualidade maior tem condição de agir. Porque na viciação mental não há possibilidade de ação espiritual benéfica. Basta um pequeno espaço para que fluidos benéficos possam nos alcançar, para podermos sentir alívio, ideias novas, ânimo e intuições as mais diversas. Então fazer o bem é semelhante a abrir uma porta para oferecer o pão para alguém. Então vamos imaginar. A campainha da sua casa tocou e tem alguém com fome que lhe pede alimento. Você pode escolher abrir ou não a porta. Mas se você escolhe ficar agarrado com seu sofrimento, considerando que a sua dor é maior do que a dor do outro que está do lado de lá da porta, ou que outra pessoa é que pode ajudar melhor do que você, porque afinal de contas você não tem nada para dar, e prefere então ficar encolhido no seu quarto, pouca coisa a espiritualidade ou alguém pode fazer por você. Mas se por um lapso de segundo você tiver alguma vontade pequenininha de abrir a porta, vai correndo, antes de desistir para oferecer o pão. Pois é justamente nesse segundo em que você abre a porta que a espiritualidade entra. Porque nenhum espírito de luz desrespeita nosso livre-arbítrio. Não existe invasão de privacidade no âmbito da luz. Os espíritos do bem ficam próximos, sintônicos, mas somente agem se nós permitirmos. Mas como é que acontece mesmo esse auxílio espiritual? Depois que você deu o primeiro passo de abrir a porta, vem o próximo passo, que é o de você perceber a fome do outro, a necessidade do outro, a dor do outro. E ao encontrar os olhos dele e ao lhe entregar um alimento, em átomos de segundo, seu pensamento se desgrudou da sua dor. E quando você fechar a porta, um certo bem-estar vai chegando, mesmo que pequeno. E de repente, você tem vontade de fazer alguma outra coisa, um telefonema, comer alguma coisa. Essa é a ação da espiritualidade maior. Emanam fluidos positivos na sua direção, força espiritual, sugestão de pequenas ações. E inexplicavelmente surge a vontade de abrir a porta outra vez. Por isso a expressão do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. De que salvação se refere essa frase? A salvação de si mesmo, do sofrimento que intensificamos. Fazer a caridade é abrir a porta, e abrir a porta nos salva. Por isso que Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. Não quer dizer que se você der pão, irá receber pão. Dar é abrir a porta para receber a força que você precisa. Como é que um sol pode entrar numa janela cuja veneziana está fechada? É preciso espaço entre você e seu sofrimento para que os espíritos possam nos intuir. É preciso alguma brecha, talvez a mais eficaz seja o trabalho do bem. Ele não nos isenta do sofrimento, mas nos oferece condições de atravessar todo e qualquer sofrimento. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajudar-se é fazer sua parte. E isto é necessário não porque a espiritualidade está de má vontade e não quer agir a seu favor. É necessário que façamos nossa parte porque é neste agir que nos fortalecemos. É neste agir que a nossa luz tem oportunidade de brilhar. E principalmente porque a espiritualidade maior nos trata como adultos. Se fôssemos crianças, Deus teria que trazer o copo de água em nossas mãos, porque seríamos incapazes desta ação. Uma vez que somos adultos, Ele oferece água através dos inúmeros mensageiros do bem que trazem fluidos espirituais para nós. Mas o movimento de levar o copo até a fonte já pode e deve ser nosso. Se assim não fosse, como e quando se daria nosso crescimento espiritual? Então, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, Jesus começa com as palavras: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta
e se vos abrirá. Batei a porta. Como é que a gente pode bater a porta? Aqui entra a tarefa da prece. A oração é o meio de comunicação mais eficaz que temos de bater as portas do céu, de pedir auxílio que precisamos. Continua Jesus. Qual o homem, dentre vós, que dá uma pedra ao seu filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, e lhe dará uma serpente? Ora, se sendo como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Então Jesus nos informa que Deus conhece as nossas necessidades, mas é preciso que haja nosso movimento para que elas sejam atendidas, para que possamos ser filhos de nossas próprias obras. O movimento de receber só pode então surgir quando nós desistimos de negar os acontecimentos da nossa vida, quando desistimos de nos revoltar com eles. Quando estamos assim, sem concordar, é como se colocássemos nosso copo de água para baixo. Não conseguimos matar nossa sede porque, embora haja muita água para receber, não consegue encher o nosso copo. Mas a seguir, nesse mesmo capítulo 25, no item 4, os Espíritos continuam. Os Espíritos não vêm isentar o homem do trabalho. Eles vêm mostrar a meta e qual o caminho para alcançar. E a vós? Caberá afastar as pedras e seguir. Nós te daremos a força necessária se a quiseres utilizar. Não é maravilhoso descobrir que estamos acompanhados, protegidos por Deus? E por fim, no item 5, os Espíritos esclarecem o que podemos pedir em nossas preces. São 4 pedidos poderosos: luz, força, assistência e bons conselhos. Luz para esclarecer o que está acontecendo conosco. Assim, a gente de olhos abertos, iluminados, a gente já sabe para onde ir. Força para resistir tudo aquilo que nos faz mal. Porque, incrivelmente, às vezes a gente escolhe o que nos faz muito mal sem perceber. Em terceiro lugar, assistência de bons espíritos, para que possamos ser intuídos pela espiritualidade maior. Quarto, bons conselhos, para que a gente possa tomar decisões saudáveis. E, além disso, os Espíritos nos orientam que, ao fazer esses pedidos, possamos fazer com muita fé, pois a confiança e a certeza de que nosso Pai jamais nos abandona é certamente a porta que precisamos abrir rumo ao nosso crescimento espiritual. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.